Olá, irmãos, tudo bem? Hoje eu quero fazer mais alguns esclarecimentos, né, sobre o vídeo que eu postei anteriormente, que é o Mateus, a parte um, né? Esse vai ser Mateus, a parte 2 e vai sim, Mateus, a parte 3 quando eu terminar Mateus, que pegar Lucas, pegar, né? Então vai ser Lucas, parte um, Lucas, parte 2, até nós terminar todos os evangelhos. Eu quero fazer mais alguns esclarecimentos, irmão, porque o que eu estou falando para muita gente não acredita, e eu respeito isso, e não precisa também, né? Cada um é aquilo que é, né? Eu só estou passando o que eu tenho de conhecimento, o que eu já vi, o que eu já li, né? Acredito também nisso, porque se eu estou passando, porque eu acredito nisso. Mas tem alguns esclarecimentos a mais que eu queria estar fazendo para os irmãos. Ontem, por exemplo, quando eu falei lá na genealogia de Jesus, né, de toda aquela genealogia que passou por Jessé, Tamar e tal. Se você pegar ali tem o capítulo um, né, no versículo 6, né, e Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Então, como eu falei que o mundo espiritual veio mexendo, né, nos seus DNAs, mudando os seus DNAs, para que pudesse o corpo de Jesus suportar Jesus, né, porque Jesus era muito tinha que ter um corpo especial para ele, né? Esse corpo especial de Jesus já foi dado para também a nova, uma nova espécie, né? Depois de Jesus foi dado uma nova espécie de humanos com essa geração de Jesus. Mas veio lá de trás, veio lá de Abraão, Deus modificando os corpos, Deus modificando os corpos, Deus modificando os corpos. Mas eu quero falar ali, por exemplo, sem Davi, né? Davi gerou a Salomão, né, que foi a mulher de Urias, né? A mulher de Urias, Davi como rei, né? Você veja como Davi era forte, era diferente, né? Porque Davi, quando ele estava no pastoreio das ovelhas, pegava leão, pegava urso, como diz no Velho Testamento, né? Então era muito forte. Sansão, no passado, tinha uma força descomunal, né? Mas mesmo porque disso, não fez deles melhores, porque eles, quando encarnaram, estavam no esquecimento. Não fez deles cidadãos melhores, por ser servos de Deus e porque Deus queria já fazer neles uma nova geração de humanos, né, com corpos modificados, corpos melhores, né, para poder modificando o DNA, para você ver quanto tempo que precisou passar para modificar o DNA, né, para o corpo, para Jesus conseguir, para o Espírito de Jesus conseguir conviver com aquele corpo, que diz que já foi muito difícil para ele conviver com esse corpo já modificado. Mas vamos pegar lá Davi, né? Davi, quando foi rei, ele gostava muito da mulher de Urias. E ele mandou, tá lá em Davi, se você ler lá, você vai ver. E ele mandou Urias por uma frente de batalha onde é que estava perdido, onde é que ele ia morrer mesmo. E daí ficou com a mulher de Urias, onde teve Salomão. Então Davi teve Salomão da mulher de Urias, que ele mandou para frente da batalha para matar, porque ele queria matar. Então você veja, por mais que ele era uma pessoa assim elegida por Deus, né? Mas ele fez muita coisa errada, tanto que depois veio aquele profeta, né, e falou que tinha alguém no reino de Deus, um lobo na pele de cordeiro, tal, tal, tal. Daí Davi falou assim, o rei Davi falou assim, mas quem é? Me manda que eu mando matar. Daí o profeta falou, mas é você mesmo, né? Que daí ele se vestiu de saco, comeu roupas, comeu, aí ele se vestiu de saco, comeu cinza com sangue, tal, tal, né? Ele tem toda aquela história lá de Davi, se os irmãos quiserem ver, os irmãos olhem lá depois a história de Davi. Mas é complicado, por mais que ele era um escolhido, mas ele estava no esquecimento, ele fez muita coisa errada, fez muita coisa. Teve assassinato nas costas, teve tudo. Salomão, que era o filho de Davi com a mulher de Urias, no reinado dele fez também muita coisa boa, né? Fez o templo, né? Fez muita coisa boa. Mas ele tinha 200 concubinas, né? 200 concubinas, irmãos, naquela época. Ele tinha rainha e tinha 200 concubinas. Então, mulheres que ele podia dormir com elas, usar elas, né? Sei lá, não sei, nem sei como falar isso. Mas ele tinha lá o seu harém, vamos dizer assim, 200. Então, fora a esposa que ele tinha. Então, por mais que ele
entra naquela cultura da época, é claro, entra um monte de coisa, mas como o espírito está no esquecimento, ele faz um monte de coisa errada. Vamos trazer isso para nós hoje, quantas e quantos irmãos, né, que estão aí, que nasceram para fazer alguma coisa para Deus, né? Sei lá, quantos talvez profetas do passado que a gente não conhece, quanta gente que está encarnado, que veio ser encarnado e começou errado a vida, né? E depois foi se endireitando, né? Como o Siddhartha Gautama, o Buda, né? Vivia no palácio, o pai dele era rei e a mãe dele ele tinha muito dinheiro. No palácio tinha concubinas, ele tinha uma esposa, ele também tinha concubinas, mas ele deixou tudo isso depois de uma certa época, viveu como miserável, vamos falar assim, no começo, né? Até ele se iluminar e depois ele ficou Buda, né? Iluminado. Depois teve o neto dele e tal, tal. Então a história dele é muito bonita. Eu não li a história dele totalmente, né? Mas eu já ouvi alguns vídeos aí no YouTube sobre a história dele. É muito bonita a história dele também. Mas veja que ele também, por ser um espírito iluminado, inclusive ele se iluminou, né? Aqui na Terra, porque ele começou a entrar ele se iluminou e começou a entrar na fase crística, né? Porque Cristo, Jesus Cristo, não tem nada a ver com o nome, nessa é uma fase que eles dão o nome crística, né? Quando você entra nessa fase crística que o mundo espiritual dá. Então Jesus Cristo não tem nada a ver com essa fase crística. Crística é uma fase que você entra, o seu espírito fica mais elevado, então você entra nessa fase crística. Então Buda se elevou, entrou na fase crítica, né? Mas é o início da fase crística, não é crítica, é crística, de Cristo, né? Como tem Jesus Cristo, que o nome dele espiritualmente é Sananda, é Micael, né? E tem o Cristo planetário, então é a fase cristã, um desenvolvimento dos Cristos, né? Então amanhã ou depois, se a gente se evoluir bastante, nós podemos também entrar nessa, vamos falar assim, nessa nomenclatura, nessa posição espiritual que seria crístico, né? Você vai ser um Cristo. Cristo já é um espírito bem evoluído, como o nosso Jesus Cristo, né? Sananda, Micael, ele está governando o nosso planeta e governa mais 2 planetas. Jesus Cristo, com todo o seu conhecimento, governa esse planeta e mais 2. Não é tudo isso que a gente pensa. Ou como colocam, né, que Jesus Cristo é Deus, porque Filho de Deus é Deus. Então, isso que eu quero esclarecer, né? Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Filho de Deus, assim como nós somos também Filho de Deus. Mas eu não estou dizendo que Jesus Cristo é menor por causa disso, né? Porque tem muita gente que talvez vai ver esse vídeo e fala assim, mas eu creio que, principalmente os católicos, né? As religiões assim que pregam isso, né? Não está errado, cada um acredita ou não quiser acreditar, mas pelo que eu li, pelo que eu vejo do mundo espiritual, né? Jesus Cristo é o governador da Terra, mais de 2 planetas. Então, mas Jesus Cristo, ele está numa fase de evolução, também está evoluindo, claro, ele é muito mais evoluído que nossos espíritos de Jesus é muito mais evoluído. Mas Jesus não é Deus, né? Como muita gente prega, né? Que Jesus Cristo, por ser filho, e nós não somos filhos de Deus, né? Mas por Jesus Cristo estar lá em outros evangelhos, nós vamos entrar. Jesus Cristo é o Filho de Deus, então Jesus Cristo é Deus. Não, Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo foi criado por Deus, só que é um espírito mais antigo. Eu só queria deixar claro isso para os irmãos, né? Para os irmãos não achar que eu estou dizendo que Jesus, estou indo contra as religiões, eu não quero ir contra religiões nenhuma, né? Cada um segue aquilo que acredita, cada um segue aquilo que acha que deve ser. Eu só estou dizendo para os irmãos que, pelo meu estudo, Jesus Cristo não é Deus, nem não pode ser Deus, irmãos. Vamos colocar a mão na cabeça? Porque se Jesus Cristo for Deus, tem 2 deuses, só existe um Deus, né? O único santo e verdadeiro. Jesus, quando estava na terra aqui, ele falava, né, que é para honrar e louvar e engrandecer só o nome de Deus, né, para adorar só Deus, né? Não era para adorar ele, ele não queria ser adorado, porque os espíritos elevados, eles não querem ser adorados. Como Maria, eles não querem ser adorados, eles querem ser a luz para que você siga, para que você também cresça. Eles são os irmãos mais velhos, hein? Porque tem algumas religiões que também falam que Maria é a rainha do céu, né? Jesus é o rei do céu, Maria é a rainha dos céus. Então, não, Maria é bem evoluída, é uma santa de Deus, né? Jesus é um santo de Deus, né? Outros profetas também santo de Deus. Maria é uma santa de Deus, irmão, merece todo o meu respeito, o nosso respeito, né? Nossa devoção, tudo de bom, né? Maria é tudo de bom. Mas Maria não é a rainha dos céus, porque pensa, rainha dos céus, irmãos, quantos céus que não tem por aí? Porque se você for pensar aqui na Terra, nós temos um céu, nos outros planetas tem um céu.
mas os espíritos evoluídos deles devem estar num outro céu. Na galáxia tem um céu da galáxia? Isso eu também não sei, tô fazendo uma pergunta, né? Daí nesse universo tem um céu, daí tem outro universo que tem os planetas, que tem o céu, que tem as galáxias, que tem o céu. Então Maria, então é muito, consegue entender, irmão, que esse céu é uma coisa muito grande para a pessoa, para uma pessoa só governar, a rainha do céu. Então é muito difícil. O que está escrito nos livros, que foi psicografado e trazido por médiuns, assim, que tem valor, né? Que são médios sérios, né? Que Maria, quando desencarnou, claro que foi direto para o céu, tal, foi direto com Jesus, mas Maria é um anjo de luz tão bom, uma pessoa tão boa, que ela principalmente ficou no Vale dos Suicidas, porque ela se doeu bastante pelo que aquele apóstolo lá fez, esqueci o nome dele agora, mas o apóstolo lá fez e entregou Judas, né? Entregou Jesus e foi pro Vale dos Suicidas porque se suicidou. Então Maria, quando desencarnou, ela foi cuidar do Vale dos Suicidas como rainha, como mãe, né? Maria é nossa mãe, Maria é nossa é a rainha, né? Rainha não dos céus, porque os céus, né, é uma coisa muito grande, né? Mas o que trazido nos livros, Maria foi do Vale dos Suicidas, que é uma coisa muito grande. Existem milhões de pessoas no Vale dos Suicidas. Existia também naquela época, existe até hoje, né? E Maria faz outros serviços espirituais positivos, muito bons, que ajudam os outros. Tem aquela corrente de Maria, né? Tem aqueles outros espíritos que se apresentam da Legião de Maria, né? Assim como são os outros espíritos se apresentam lá como Bezerra da Legião de Bezerra de Menezes, né? Porque se identificam com a energia de Bezerra de Menezes, assim como tem os outros espíritos que se identificam com a energia de Oxalá, de Ogum, tal. Muitas vezes falam em nome, mas não são eles, né? Então, Maria é muito grande. Nossa, perto de nós, nossa, é uma rainha, realmente é tudo, né? E Maria é um espírito muito evoluído, muito querido por mim, muito querido pelos irmãos, né? E merece todo respeito, toda a honra, né? Mas não toda a glória. A glória é só para Deus, né, irmãos? Se você quiser honrar e glorificar a Deus, né? É só Deus, né? Só tem um Deus. Maria não é. Maria é um espírito de Sírios muito evoluído, que veio ajudar, convidada por Jesus para encarnar, para ser mãe dele. José também é um espírito muito evoluído, né? Não tenho muito conhecimento de José, mas assim que me veio de Maria. Mas eles são espíritos muito evoluídos, né? Meu Deus, são muito evoluídos, não tem nem como você falar. Então, quando eu falo isso, quando eu digo isso para os irmãos, não vão interpretar que eu estou falando mal de Maria ou que eu estou colocando Maria como um espírito comum. Não, Maria não é um espírito comum, Jesus não é um espírito comum, José não é um espírito comum, Davi, Salomão, Abiás, Josafá, Abraão, não eram espíritos comuns, né? Espíritos que vieram trabalhando, que Deus já tinha uma linha de trabalho em cima deles, né? Uma bênção em cima deles, né? Mas mesmo como espíritos comuns, eles fizeram muita coisa errada, né? Os espíritos desses outros, né? Da genealogia. E Maria, o que fez de errado? Nada, irmãos. Maria é uma santa de Deus. Santa de Deus, não tem nem o que falar. Maria é uma santa de Deus. Só com aqueles. Por quê? Porque existem leis universais, né? Das leis universais que existe, você não pode fugir dessas leis criadas por Deus que nós falamos em outro vídeo. Não tem como você correr disso, não tem como você falar alguma coisa diferente do que isso, irmãos. Entende? Então, Jesus é grande, mas veja bem, Jesus é grande, mas Jesus não é Deus, ele é governador da Terra e de mais 2 planetas. Mas olha quantos planetas que existem por aí. Faz um estudo no sistema solar, na nossa Via Láctea, na nossa galáxia. Faz um estudo quantos planetas tem, é só pesquisar no Google, irmão. É uma coisa assim impensável, de quantas coisas tem. Nós temos que abrir nossas cabeças. A Maria, mãe de Jesus, é uma rainha dos céus. Pode ser uma rainha dos céus, mas não dos céus, porque pense quanto céu que tem, qual é o céu, né? Quantos planetas, né? Quantas subdivisões que existem na Terra. É bem complicado isso, mas se você quiser
Se quiser interpretar, se quiser ir fundo nisso, né? Não, mas Maria, sim, Maria, a mãe de Jesus, está lá, está ajudando, existe a Legião de Maria, das irmãs que trabalham na Legião de Maria, que ajudam muito a fazer muita coisa. Maria é muito grande, ajuda a gente, ajuda nós muito, muito, muito. Quem é devoto de Maria, né? Quem é devoto de Jesus, quem é devoto de José, quem é devoto de todos os santos, nossa, glória a Deus, louvado seja Deus. Eu não sou devoto de todos os santos, porque eu acredito, eu vou direto a Deus, como já falei em outros vídeos, eu vou direto a Deus. Não preciso por intermédio de alguém, né? Se Deus me criou e a centelha de Deus está dentro de mim, é como uma antena de rádio, me ligo direto a Deus. Então eu não preciso de outros irmãos para me levar a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas ele trouxe a luz, que é o conhecimento. E cada um que seguir ele, através do conhecimento que ele deixou, se você fizer o conhecimento que ele deixou, você também será salvo, mas não será salvo por ele, nem pelo sangue dele, e sim pelo que você vai fazer, pelo que as suas escolhas, porque você também está no esquecimento, é as suas escolhas que vão dizer quem você vai ser e o que você vai ser, e para onde você vai depois de desencarnar. Entendeu, irmão? Então, quero que fique bem claro isso, irmãos, que eu não estou denigrindo Jesus, não estou denigrindo Maria Santíssima, não. Maria é santa, santa, 3 vezes santa, não tem nem o que falar de Maria. Maria é um espírito muito, muito elevado, sabe? Inclusive, depois que desencarnou, ficou aqui na Terra para ajudar Jesus, ajudar nós, né? Maria é, meu Deus, é tudo de bom, irmãos. Eu acredito em Maria também, só que eu vou, como diz, eu peço sempre as coisas para Deus, eu vou a Deus. Se Deus me criou, eu vou direto a Deus. Mas se você é devota de Maria, devota de Jesus, devota de José, devota de qualquer santo, irmãos, tá ótimo, tá ótimo. Serve a Deus. Serve a Deus como você acha que tem que servir. Tá louco de bom, né? Então tá bom, só queria fazer esse vídeo nesse adendo, nesses cuidados para falar, né, mano? Porque quando você vê o vídeo, pra você não se espantar, não se espanta, por favor, tá bom? Não tô falando nada assim do outro mundo, não é nada da minha cabeça, isso aí foi muito lido, tem literaturas, tem coisas que buscam espíritos, mas eu sou espírita, né, irmão? Então eu vou pelos livros dos médios também, né? Não vou só na Bíblia, tem outros livros para você pesquisar. Então entenda, tá bom? Então não fique bravo comigo, tá bom? Eu peço que Deus abençoe vocês muito, né? E fique com Deus, né? Deus abençoe. A paz de Deus, irmãos.